Do mar. Pode ir? Pode ir. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da IEB, o primeiro de 2025. É muito bom estar novamente com vocês, iniciando o ano para trazer aí conteúdo de qualidade para vocês que acompanham a gente. Hoje, comigo está o Gabriel, nosso analista do Price Index, para falar com vocês também um pouco desse mercado. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sempre um tema muito importante, falar sobre macroeconomia, as perspectivas para esse ano. Então, acho que a gente vai ter um tema bastante rico para a gente abordar aqui ao longo da nossa apresentação. Perfeito. E a gente escolheu, justamente esse tema por conta das incertezas que estão acontecendo no mercado internacional, aqui no Brasil, Então, a gente vai abordar os principais indicadores macroeconômicos da China, da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos. No segundo momento, a gente vai falar um pouco de como os conflitos entre Israel, lá na Ucrânia também podem impactar os principais insumos que a gente monitora no mercado. E depois, no final, a gente vai falar dos produtos propriamente dito. Então, o Gabriel vai trazer aí o que nós esperamos para alguns itens como pneus, alguns serviços, aço. Então, fica com a gente até o final que a gente vai ter bastante conteúdo. E dando início, então, Gabriel, falando um pouco da situação dos Estados Unidos, acho que nessas últimas semanas bastante aí, incerteza em relação ao segundo mandato do Trump, Só que quando a gente vê os Estados Unidos hoje em termos de indicadores, e aí vocês vão poder ver, a gente vê uma taxa de juros sendo reduzida pelo Fed nas últimas reuniões. A gente não sabe exatamente, aí você pode falar um pouco para a gente o que é esperado para esse segundo mandato, esse começo de ano, e também a taxa de desemprego e o sentimento de consumidor, que o desemprego está aumentando, mas mesmo assim o sentimento ali do consumidor continua aumentando também. Sim. Rafa, quando a gente olha para 2024, eu puxo esse histórico quando a gente fala de mercado americano, a gente viu uma taxa de juros que ela foi crescente ao longo principalmente do primeiro semestre, mostrando um pouco do que foi também o mercado global como um todo. A gente viveu um momento também de incertezas em 2024, um consumo reduzido das principais economias. E quando a gente olha o mercado americano, principalmente no final ali do terceiro para o quarto trimestre e início agora de 2025, a gente vê um posicionamento do Fed muito mais voltado a corte de taxa de juros quando a gente olha no longo prazo. Então, ao longo desse ano fiscal, provavelmente a gente deve ter mais 2 a 3 cortes, dependendo aí de como vai se movimentar a economia. Como você trouxe, a gente vive um momento político diferente dentro do mercado americano. A gente está iniciando uma nova presidência, por mais que a gente já teve um mandato aí do Trump, um novo olhar sobre o mercado americano, vem trazendo muitas especulações, o dólar, o câmbio vem refletindo muito, o que é essa situação de mercado. Quando a gente olha o mercado americano, a gente vê uma perspectiva de corte de juros ao longo de 2025, refletindo um sentimento de maior consumo. Você trouxe um pouco aí, o pessoal vai conseguir ver na nossa tela agora, o sentimento do consumidor. O sentimento do consumidor ao longo do primeiro semestre de 2024 também refletiu um pouco do que foi a economia americana. Baixo consumo, o petróleo é um dos principais indicadores quando a gente olha a economia como um todo, também refletiu um momento de queda. Claro que a gente teve algumas incertezas no meio do caminho, as guerras aí dentro do conflito do Oriente Médio trouxe algumas oscilações, mas de maneira geral não foi um ano de grande consumo. Isso refletiu diretamente no sentimento do consumidor, não estava vendo tanto esse consumo. Agora, com o corte do Fed iniciando ali no final do quarto tri e prolongando agora provavelmente para 2025, as perspectivas são de um crescimento. A gente vê até na curva que esse sentimento ele já começa a ser traduzido em maiores patamares do que a gente teve, por exemplo, quando comparados a julho. Então, o mercado americano segue mais otimista para esse ano. Então, é uma economia que vai passar por algumas mudanças políticas. A gente viu aí na posse do Trump bastante discursos, sobre algumas mudanças, principalmente de fazer a América grande de novo, como ele trouxe. Isso pode trazer alguns impactos aí, principalmente na inflação. Se a gente olha o histórico do governo Trump, ele sempre foi um governo que ele busca mais o consumo, ele tenta fazer o consumo crescer, alavancando o PIB consequentemente. Então, quando a gente fala de mercado americano, a gente tem que ficar de olho principalmente na questão da taxa de juros e como que a inflação
vai se comportar aí ao longo de 2025 e se vai abrir mais margens para o Fed continuar cortando e aumentando esse sentimento do consumidor e o consumo de uma maneira geral. Perfeito. E acho que é importante, né, a gente trazer dois pontos quando a gente fala dos Estados Unidos. Né? Primeiro é o petróleo, né, e depois a gente vai falar o quanto que o PIB dos Estados Unidos pode crescer ou não crescer agora em 2025, né? Porque como você comentou, a inflação deve ficar mais alta, né, por conta desse consumo mais um pouco maior, né, o próprio Trump, né, fazendo isso acontecer. Mas até mesmo o petróleo, né? Ele já vem, né, até mesmo no discurso inicial dele, né, na semana passada, trazendo a questão de produzir mais petróleo, levar energia para o mundo. Então isso pode impactar muito também no valor do Brent, né, e com isso no preço do diesel aqui do Brasil. Né? Ele chegou durante, né, o discurso dele inicial lá estava na casa dos 81 e só durante o discurso já caiu para 79. Isso pode ser um benefício aqui para o Brasil com o petróleo um pouco mais baixo, né? E quando a gente olha o mercado de combustíveis em geral, o Brasil ele ainda é dependente de 30% do volume importado. Por mais que hoje a gente não siga mais a paridade internacional como a gente fazia em anos anteriores, a gente sente muito quando o petróleo tem algum tipo de alteração. E todas essas mudanças políticas, elas mexem diretamente com o preço do petróleo aí negociado em bolsa. Ponto de atenção que a gente fica é em relação a como o mercado americano também vai conduzir as relações da guerra da Rússia e Ucrânia, né? O Brasil hoje, grande parte do volume, mais de 50%, tem origem russa, então a gente precisa ver como que vai ser a condução também do Trump às novas taxações que podem ocorrer aí talvez ao mercado russo ou retirar as taxações, ainda está um mercado bastante incerto, mas pode ter impacto direto quando a gente pensa no diesel nacional, né? Então, enquanto a gente for dependente desse volume importado, a gente sempre tem que ficar de olho no petróleo Brent e nas implicações também de qualquer mudança, tanto cambial quanto aí da paridade em relação à importação. Sim, não é bom, né? Acho que até entrando um pouco mais um produto que a gente acompanha, né, que é o Brent e o diesel, né? E nas nossas primeiras previsões no começo do ano, a expectativa é que o Brent mantivesse 2025 na casa dos 74, 75 dólares. A gente mantém ainda mais essa previsão. Só que é como você disse, né? Hoje o diesel nacional ele é competitivo porque entra muito diesel russo ainda, né? Só que vem dividindo, né? Nessas últimas entradas que a gente acompanhou, o diesel russo diminuiu bastante a sua participação. Teve muita entrada de diesel ali do Oriente Médio, né, a um preço tão competitivo quanto o da Rússia, e os Estados Unidos ali, né, um pouco por fora com volume. Mas essa divisão, né, de importação de diesel para a gente vai ser importante a gente acompanhar nesse cenário macroeconômico, né, como é que vai ser a relação com o Irã, né, como é que vai ficar a logística ali no Oriente Médio, né, por causa do Mar Vermelho, e se for retirado ou não as sanções sobre a Rússia, né, porque aí ele retorna as exportações ali para a Europa. E outro ponto, né, e aí entrando um pouco na Europa, né, que a gente tem acompanhado a Europa crescendo muito devagar também, né? Acho que a Alemanha no terceiro trimestre do ano passado veio negativo, está sofrendo agora que não sabe como é que vai ser o comportamento dele com a Europa, e também tem um Putin ali que não está sendo brincadeira, né? Quando a gente fala de Europa, Rafa, é o berço dos químicos, né? Então, quando a gente fala de produtos químicos, grande parte ainda tem origem na Europa por causa de toda a tecnologia embarcada, a Alemanha sendo a principal referência. A Europa foi outra que sofreu muito desde o final ali de 2022 para 2023, com toda a guerra da Rússia e Ucrânia, os custos energéticos pressionaram muito a inflação da Europa. Era um país que estava acostumado, um continente que estava acostumado com taxa de juros próximas a zero. Quando eles têm um aumento muito repentino, toda a questão de investimentos, empréstimos pelos consumidores são repensados dentro do mercado. Isso veio refletindo um pouco sobre as curvas que a gente tem do mercado europeu. A gente teve uma taxa de juros aí sendo elevada desde 2023 até 2024, taxas de juros praticamente estáveis em patamares altos. Claro que quando comparados a outras economias é um patamar menor, mas é um continente, como a gente está comentando aqui, que estava acostumado a ter taxa de juros próximas a zero. Então, quando a gente tem um aumento repentino de 2%, 3%, o mercado ele sofre muito. Quando a gente olha a Europa agora para 2025, eles têm um desafio muito grande, que
que é o crescimento da economia, mesmo aí em ventos adversos. Hoje, o berço, por mais que eles sejam berços dos principais químicos hoje que a gente tem no mercado, o mercado ele se diversificou muito. A gente procurou origens na China, procurou origens na Índia, que vêm sendo principais players quando a gente fala desses mercados, né? Defensivos, químicos industriais. Então a gente trouxe uma diferenciação de volume muito grande, fazendo com que a Europa perdesse bastante mercado nesses últimos anos. Quando a gente olha para 2025, toda a questão aí, que até a própria eleição do Trump, como que ele vai se relacionar aí com o mercado europeu, traz algumas dúvidas em relação a como que a Europa vai conseguir sair dessa crise. Então a Europa vem aí com inflações muito baixas, então um sentimento de consumo também bem abaixo do que quando a gente compara em outras economias, e sem grandes perspectivas de crescimento para esse ano. Então a Europa não tem um cenário macro tão favorável. Então acho que é um ponto de atenção aí para quem está nos assistindo em relação a empresas que estão localizadas na Europa, fuga de capital ali dentro da região, né, Rafa? Sim. Aí você comentou bem, né? Os defensivos, né? Quando a gente pega o que antes a Europa tinha uma representatividade razoavelmente alta aqui para o Brasil em termos de exportação, os produtos que se tornaram genéricos foram todos lá para a China, para a Índia, né? Então, o comprador de defensivo tem que ficar atento, né, aonde que está vindo esses produtos. E que nem você comentou, né, alguns dados aqui, que a gente tem uma colinha, mas o PIB da União Europeia, né, a expectativa é que ele finalize 2024 em 0,7 e cresça só 1,1 em 2025, né, e com um desemprego ainda relativamente elevado, né, de 6,4, mas com uma taxa de juros a 2,5, que nem você falou, eles ficaram muito tempo uma taxa de juros zero, né, um país que com uma taxa de juros 2,5, então o crescimento europeu deve ser ainda bem restrito ano que vem, esse ano, né? Bem restrito. E quando a gente olha, né, a gente falou um pouco do mercado de defensivos, mas para medicamentos, para quem compra insumos farmacêuticos ativos, farmacêuticas, o impacto também ocorre. A gente diversificou muito as origens, hoje a gente importa grande parte do volume de origem chinesa, mas quem tem ainda produtos de origem europeia podem sentir. Então toda essa tecnologia embarcada, falta de volume vendido, pode ser repassado nos preços. Então, a Europa é um sinal de alerta quando a gente fala de mercado, tá, Rafa? Sim. E vamos lá para a China, então, um pouco, né? Porque a gente falou dos Estados Unidos, né? Mas não pode falar dos Estados Unidos sem um pouco de China. O PIB chinês também deve reduzir agora em 2025, né? Por conta de uma desaceleração do consumo interno, que o governo tem procurado fazer alguns tipos ali de incentivo, né, para o consumo interno. Mas com todas essas taxações que estão por vir aí, é um pouco preocupante, né? Em termos de... a China produz quase 1/3 de tudo que a gente consome no mundo, né? Então uma desaceleração ali é complicado. O mercado asiático ele vem também desses investimentos, igual você citou, desde o ano passado, dessas tentativas de investimento frustradas para tentar incentivar a economia. Hoje, como você comentou, o PIB asiático ele é muito dependente ainda da construção civil e sofreram muito com 2024 essa baixa no consumo de aço. A gente vai falar no detalhe um pouco quando a gente chegar na parte de comentar cada um dos produtos, mas é importante entender que a China é muito dependente desse mercado de siderurgia. E quando a gente teve uma redução de consumo, não só a nível nacional, a nível global de produtos oriundos de aço, a China teve um impacto muito expressivo. Então, ela não conseguia competir com o volume interno ele não acontecia, o consumo ali dentro da região. Eles começaram a exportar esse produto a preços muito mais competitivos, o que levou à taxação pelos Estados Unidos, pela Índia, pela Europa, e aqui no mercado nacional não foi diferente. A gente atribuiu uma alíquota aí de 25% para os volumes que excedessem a cota estabelecida para cada um dos NCMs, fez com que a China repensasse o seu modelo de negócio. Eu acho que para 2025 é uma China tentando se encontrar novamente. Até quando a gente olha os dados macroeconômicos, não dá para se duvidar da China. É um país que ainda cresce nos patamares que cresce, mesmo com consumo mais baixo em anos desafiadores. Só que a China é um novo modelo que a gente vê, uma China pensando mais em tecnologia. Então eles estão saindo de produtos, como você pode falar um pouquinho melhor de defensivos, somente de genéricos, e estão embarcando uma tecnologia mais avançada, né, Rafa? Sim, eles deixaram, né, de investir nas moléculas genéricas, né? Eles estão em recém-queda de patente, né? Porque eles precisam agregar valor, né? Só que mesmo assim, quando a gente pega a produção, né, de defensivos na China, ela ampliou muito esse ano, né? Porque eles tiveram uma mudança de comportamento em termos de produção. Né? Enquanto eles produziam muito ali o defensivo técnico, né, para exportação técnica,
o chinês ele está indo direto ao mercado consumidor, né? Então a gente vê aqui no Brasil várias empresas vindo aqui para o Brasil, né, por conta própria, sem o intermediário nacional, e com isso ele teve que mudar o seu formato de produção para produção formulado. Então isso fez um aumento significativo, né, quando a gente pega os dados do governo em termos de produção de defensivo lá na China. Mas sim, né, o governo continua investindo, né, parques fabris gigantescos lá. Só que aquilo que você falou, uma nova China, né, porque o mercado chinês ele cresceu por duas vertentes, né, a construção civil e a exportação. Com essas taxações que estão acontecendo a nível mundial para eles, né, de carros elétricos, de outros itens polímeros, né, acaba fazendo ele voltar para o mercado nacional para consumir, né? Por isso que eles estão tentando diminuir, né, porque a taxa de juros deles, a previsão é cair, né, uma leve redução, né, de 3,1 para 3, mas uma inflação de 0,2 para 0,7, né? É esperar que o consumo interno... Esse ponto é importante, Rafa, que quando a gente fala, por exemplo, de China, pensando em 2025, eles têm essas duas barreiras. Então, a gente não vê uma construção civil também decolando no mercado global como um todo. A gente tem taxas de juros muito altas ainda dentro das economias, por mais que são perspectivas de corte. A gente sabe que uma taxa de juros demora para surtir efeito dentro do mercado, tanto uma alta quanto uma queda. Então, o consumo dentro da construção civil, aí já trazendo aqui para o âmbito nacional, não deve ser tão favorável como foi em anos anteriores. 2024, a construção civil performou bem, principalmente ali no segundo semestre, mesmo com taxas de juros elevadas no mercado nacional. Ela conseguiu se sobressair, a gente teve programas importantes, como Minha Casa Minha Vida, que trouxeram um subsídio, né, para esse nível de consumo, mas agora a China encontra esses problemas. Então, as duas principais vertentes que ela crescia, como você disse, exportação e construção civil, esse ano ela ainda deve sofrer com barreiras. Então, todas essas barreiras tributárias é importante analisar. A gente viu que dentro do discurso de posse do Trump, ele já citou algumas possíveis taxações dentro do mercado asiático e com certeza ao longo de 2025 a gente deve ver mais taxações. Veículos elétricos, quando a gente teve em 2024, no aumento da tributação, já mostrou um posicionamento bem claro de mercado em relação à China. Então, aquela matéria-prima mais barata, aquele produto mais barato dentro do mercado, tanto nacional quanto mercado global, foi barrado, né? Então, a China está buscando novas medidas, novos investimentos para entrar com produtos mais tecnológicos, sair de uma China que tem um custo produtivo mais barato e entrando para uma China mais tecnológica. Mas com isso ela compete com mercados que já estão bem verticalizados, como a própria Europa, Estados Unidos, que já vêm produtos com tecnologia embarcada suficiente. Então essa nova China, essa nova rodada de investimentos vai mostrar um pouco sobre como vai ser o comportamento de compras de mercado para 2025. Porque quem compra produtos aí, desde uma matéria-prima até um produto acabado, pode sentir dentro das compras, dentro das transações, essas mudanças dessa nova China que vem surgindo aí. Sim. E outro ponto importante que a gente tem que citar da China aqui, para quem compra fertilizante, assim como a China é taxada lá fora, ela também está fazendo alguns movimentos de bloqueio de exportação, né, de fertilizantes. Né? Então, desde o ano passado, a gente vê um aumento no preço dos fosfatados, né, muito puxado por conta deles estarem migrando, né, a produção dele de fósforo para baterias e o lítio, né, de lítio-fósforo. Né? Então, a gente tem uma preocupação em relação, e aí trazendo um pouco de fertilizantes, porque a China é um dos maiores produtores e maior consumidor de fertilizante. Eles devem, assim como, né, os Estados Unidos estão sendo um pouco mais nacionalista, nesse termo aí de MAP, eles estão segurando as exportações, não só de MAP, mas para a ureia também. Né? Então, tudo isso para atender o mercado interno. Então, quando a gente olha, né, a China ela vai sofrer, mas ela também está gerando alguns impactos, principalmente aqui no Brasil, no mercado de fertilizantes, com esses bloqueios de exportação. Né? E eu tenho visto, né, a gente vê um pouco dos defensivos, eles têm começado a sofrer um pouco com a Índia também, né? Porque a Índia está começando a produzir muito mais defensivo, assim como ureia, né? Eles estão tentando ser independentes de ureia. E eles estão começando, né, a sofrer com oferta de defensivo da Índia também. Né? Então, eles estão com pressão para produzir, mas a concorrência com o país do lado dele ali está alto também. E a Índia ela vem se destacando muito, né? Não é de agora, de anos anteriores, com uma produção muito elevada. Quando a gente puxa o PMI indiano, ele vem sempre aí acima dos 50 pontos, que indica uma atividade de avanço em relação à economia. Então, eles vêm crescendo a produção mês a mês. Isso é muito influenciado por custo produtivo mais baixo.
assim como a China de anos atrás possuía um carvão cada vez mais competitivo, um custo energético mais barato, e agora eles estão vendo toda a questão de ESG, toda a política de diminuição de produção utilizando essa matéria-prima fóssil. A Índia não, a Índia vem num crescimento muito forte com a commodity. Então esse custo produtivo mais barato vem sendo interessante para as empresas migrarem. Então a gente vai ver muito ao longo de 2025 e acredito que ao longo dos próximos anos, empresas que estavam elencadas ali em Europa, Estados Unidos e até a própria China migrando para a Índia, tá? Porque eles têm um custo produtivo mais barato. Então quando a gente fala de empresas comoditizadas, como a própria empresa de fertilizantes e defensivos que estão começando a crescer na Índia, a gente vê um impacto muito expressivo. E quando a gente fala de China, Rafa, até para a gente comentar aqui com quem está nos assistindo, é importante a gente falar da questão do frete, né? O frete foi impactante quando a gente olha 2024, mas para 2025 a gente já vê uma perspectiva de menores patamares. Aí se você pudesse comentar um pouquinho para a gente. O frete deve dar um leve aumento, acho que a gente vai até comentar um pouco mais à frente, mas o frete pode aumentar um pouco agora, porque o pessoal está ansioso, né, que esses aumentos de taxação que possam acontecer. Então, sim, né, os defensivos sofreram muito em 2024, não só defensivos, né, grande parte das exportações da China por conta de bloqueio no Mar Vermelho, né, mudança de rota. Para 2025, a gente entende que os patamares vão estar um pouco mais baixos, mas a tendência ainda é de aumento, né? Porque a China vai querer exportar, a China vai querer colocar produtos para fora, né? A gente só precisa ver como essas taxações dos Estados Unidos com outros produtos, a gente não vai ter uma ruptura da cadeia logística novamente, né? Porque se a gente lembrar, durante a pandemia, nós tivemos aumentos significativos, né, do frete e agora, né, por conta de uma ruptura da cadeia de suprimentos. Né? Se os Estados Unidos diminuir muito, né, aumentar muitas taxações de produtos que entram no país dele, pode ser que menos produtos vão para lá, né? E aí a gente tem um desvio novamente ali da cadeia logística, né? E aí a gente pode ter gargalos, então tem que ficar atento a isso, né? Porque lá na pandemia aconteceu e ninguém percebeu, né? Sim. Agora a gente tem que ficar atento a tudo isso. É o que a gente estava conversando esses dias, né, sobre também a questão do delay time, né? Então, o tempo hoje de entrega de algum produto dentro do mercado nacional, ele aumentou bastante, principalmente aí no final de 2024. Então, a gente tem um tempo de desembaraço maior. Foi feita algumas medidas para fazer desembaraço enquanto a carga está em trânsito, mas a gente viu, no final das contas, um tempo maior de desembaraço das cargas, um trânsito logístico maior. Então, todo aquele tempo de entrega que ele podia ser reduzido com uma melhora dentro dos transportes aí marítimos, eles são reduzidos quando a gente olha esse delay time. Então esse é um ponto de atenção para 2025, o tempo de desembaraço de algumas cargas. Então planejar a importação muito bem, o período de compra vai ser essencial. E até o movimento que você comentou de alta ao longo desse primeiro trimestre já é um indicativo, né, desse consumo crescendo. Então tem que olhar no detalhe, porque essa antecipação de volume, claro que gera muita especulação de mercado, mas aí pode gerar fretes mais caros, né? Claro que não nos mesmos patamares que a gente viu para o frete container, por exemplo, no ano anterior, $12 mil, nada em relação a isso, mas a gente pode ver fretes mais caros aí no início desse primeiro trimestre, né? Então é importante, para quem estiver negociando algum produto de importação agora nesse primeiro tri, atenção ao preço dos fretes que eles podem onerar aí a cadeia. Perfeito. E aí você começou a falar do Brasil, né? E acho que é bom a gente, porque assim, nas últimas conversas que a gente teve com clientes, os principais temas é o dólar, né? E aí a gente tem a nossa expectativa aqui, que, né, a gente olha os grandes bancos, né, o que a gente analisa, em torno de R$6, mas a média de 24 fechou em 5,39, né? Então isso vai impactar em inflação, vai impactar em tudo, né? Hoje quando a gente fala de dólar é o tema que os clientes, é o primeiro tema que surge hoje quando a gente está dentro das reuniões, dentro das nossas conversas. Por quê? O câmbio ele afeta diretamente hoje qualquer tipo de cadeia produtiva, seja na importação, quando você pega um produto dolarizado, desde a exportação, que você tem algumas vantagens comerciais com dólar mais alto, mas tudo isso impacta diretamente quando a gente olha o preço final. E quando a gente olha o preço final de um produto, ele é refletido normalmente dentro do mercado nacional, dentro de índices macroeconômicos. Então a gente tem IPCA, IGPM, INPC, que mensuram como que estão as atividades, o nível de preço de cada um dos produtos.
Quando a gente olha a cesta de itens que são mais comoditizados, que aí a gente tem o IGPM como principal referência, eles têm um impacto direto do dólar. Então, quando a gente olha o minério de ferro, uma soja, um cobre sendo valorizado, a gente vê um IGPM em maior patamar. Então, como a gente veio de 2024, um IGPM ao longo do primeiro semestre acumulado ainda negativo, para esse ano a gente não vai ver esse cenário. A gente vê já um IGPM muito acelerado, acima dos 6%, dentro do último dado realizado agora em dezembro, mas a gente vê um IGPM crescendo mês a mês até o final de 2025. Então, até uma das nossas recomendações aqui, para quem está nos assistindo, é evitar contratos utilizando o IGPM como base de reajuste, porque ele deve onerar aí cargas muito maiores quando a gente olha em relação ao INPC e ao IPCA. E até quando a gente fala dessas questões de indicadores no mercado nacional, é importante estar atento à questão do Banco Central no mercado nacional. Então, do mesmo jeito que a gente fala de Fed, de mercado americano, de corte de taxa de juros, é imprescindível acompanhar aí em todas as reuniões as possíveis decisões do mercado nacional, que sinalizam aí uma alta de juros para todo 2025, impactando diretamente a meta da inflação, né? Hoje o Brasil ele está acima do teto da meta desde o seu último realizado. A meta, para quem não sabe, é um acordo estabelecido aí dentro do Banco Central, onde a gente não deve ter uma inflação superior a 4,5%. Então, quando o mercado começa a sinalizar uma possível alta, o Banco Central vem com esse aumento de taxa de juros, impacta diretamente aí no mercado de consumo. Uma taxa de juros maior diminui a quantidade de empréstimos e consumo no cenário nacional. Então, quando a gente olha por essa ótica de taxa de juros e inflação, a gente deve ter um consumo reduzido esse ano. A gente deve ter taxas de juros mais elevadas e uma inflação tentando manter dentro do controle e dentro do teto da meta, mas que deve gerar grandes desafios aí para quem contrata serviço, mão de obra, onde o principal indicador são exatamente esses índices, né, Rafa? Sim. E olhando aqui as previsões, né, elas não são muito otimistas, né? A inflação deve ter fechado a média ali de 2024 em 4,89 e a expectativa é que ele se mantenha acima dos 4,5, quase 5 em 2025, né? Mesmo a taxa de juros podendo bater 15%, né? Então, sim, a gente vai ter uma desaceleração, porque o Brasil cresceu razoavelmente bem, né? Acho que dentre os países que a gente está falando aqui, a gente só perdeu para a China, entre Estados Unidos, Europa, né? A China crescendo no 4,9, a gente cresceu 3,49, né? Pelo menos essa é a expectativa que aconteça. Sim. Só que aí a gente vai derrubar para 2%, né? Em 2025. Acho que é muito por conta desse cenário que você comentou, né? É um cenário desafiador e também a gente vem de um ano de muitas mudanças tributárias, né? A gente vai ter mudanças até na própria questão de ICMS para o diesel agora acontecendo. A gente tem mudanças dentro da própria reforma tributária que vai ter um efeito mais efetivo no mercado nacional a partir de 26. A gente teve o fim da oneração da folha de pagamentos que somam nessa carga tributária e todo esse aumento de tributação dentro do mercado nacional, ele acaba refletindo numa diminuição de consumo, porque eu gero uma inflação maior, gero uma taxa de juros aí que cresce no mesmo patamar e eu acabo reduzindo o consumo. Então sim, a gente vai viver um ano aí de um PIB provavelmente muito menor do que a gente teve em 2024. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas a gente vem de um cenário de uma construção civil que também representa uma parte do PIB bastante importante do mercado nacional, não tão efetiva como foi em anos anteriores. E claro, o mercado do agro, que é a principal fatia hoje quando a gente fala de PIB, com o valor das commodities ainda estáveis praticamente. A gente teve um milho valorizando nas últimas semanas, né? Então principalmente a valorização do dólar e até a diminuição dos estoques trouxeram um ânimo para o mercado aí, quando a gente fala de granéis sólidos, mas quando a gente olha alguns outros mercados, como o próprio café, que veio de uma alta muito expressiva, provavelmente no segundo semestre a gente já vem de um movimento de queda. Então é um cenário que para o mercado do agro é desafiador esse ano. A gente deve ter um ano melhor do que foi 2024, mas toda a pressão aí que a gente vê de insumos produtivos com o próprio dólar, trazendo aí patamares até pode ser maiores para fertilizantes defensivos quando a gente olha só a relação cambial, ela pode trazer um desafio quando a gente olha crescimento de PIB pelo mercado do agro, né, Rafa? Sim, e é bom você ter trazido um pouco do preço, né, das commodities, que você comentou, o milho deu um pouco de valorizada, né, valorizou um pouco, a soja ainda continua em patamares mais baixos, né, isso é uma preocupação para o agricultor quando ele vai comprar os insumos, né, quando a gente olha, né, vou voltar no MAP, né, o MAP ele está em um preço muito alto, né, mas a dificuldade de reduzir
está justamente na oferta lá de fora, mas a dificuldade de aumentar é porque a relação de troca está totalmente desfavorável, né? Então, dificilmente o agricultor vai antecipar algum tipo de compra, né? Então, ele vai ficar ali da mão para a boca como já foi nos últimos anos, né? Mas é importante, né, o que você vem trazendo, porque a gente depende muito, né? Então, isso de um lado o dólar sobe, né, e valoriza nossas exportações. Por outro lado, alguns clientes aí que não são dolarizados, ou seja, não conseguem vender aí um etanol para exportação, o açúcar interno acaba aumentando muito o custo, né? Então, nesse momento de fazer o orçamento, né, a nossa recomendação é ficar próximo da equipe financeira, né, para não ter susto lá na frente de um dólar vai ter 6,40 e ter, sei lá, metade da sua carteira com uma porcentagem relativamente alta de insumos dolarizados, né? Com certeza. A nossa recomendação é principalmente ficar de olho no dólar, né? Então, por mais que você tenha a questão de exportação, você tem um dólar favorável dentro da sua balança comercial dentro da sua empresa, o dólar ele ainda acaba sendo um vilão para a gente quando a gente olha em questão de insumo. A gente é dependente dentro da cadeia, independente da empresa, do segmento, seja segmento industrial, segmento do agronegócio, a gente vai acabar sendo impactado. E o dólar, a gente vive essa pressão e deve continuar vivendo essa pressão ao longo de 2025. Então, ponto-chave é a atenção ao dólar, contratos fixados em dólar também é um ponto aí de atenção caso você tenha dentro da sua empresa. Sim. E um outro último ponto, né, que no Brasil a gente tem que olhar a dívida, né, pública que está bastante elevada, né, o ano passado a gente sofreu um pouco, parece que o governo ainda não tomou uma decisão clara de como vai ser o pagamento, né, abater esse déficit público, né, e isso pode gerar ainda mais incerteza ali para o segundo semestre, né, em termos de vamos pagar a dívida, não vai, como é que a gente vai cortar gasto, como é que a gente vai aumentar, né, o faturamento, a arrecadação, eu vou arrecadar mais e aumentar mais ainda a inflação, né, então isso impacta tudo, né, na taxa de câmbio e na inflação no final das contas. A dívida pública até foi um tema bastante comentado, né, no ano passado como um todo, porque o Brasil vive esse crescimento de uma dívida pública acima do PIB. Quando a gente olha outros países que, como o próprio Estados Unidos, possuem aí um endividamento de 123%, 133%, só que o Brasil não tem o mesmo percentual econômico do que um país americano, do que um país europeu. Então, é um cenário de atenção para 2025, porque esse endividamento público gera tributação. Então, para aumentar o arrecadamento, para aumentar aí, a balança comercial, ficar positiva, a gente pode ter aumento de tributação, mudanças de impostos. Então, isso é o cenário para 2025. A gente deve ter muita mudança fiscal. Então, atenção, igual você comentou, fica de olho no financeiro, fica de olho junto com o seu time fiscal, porque ali você pode ter alguns ganhos também e até evitar alguns tipos de reajustes positivos, dependendo do tipo de setor. Legal. Bom, acho que a gente falou aí dos 4 principais mercados, né? Brasil, Europa, Estados Unidos, China, muitos desafios, mas vamos voltar um pouquinho do que você entende aí que vai ter um impacto mais significativo, né? Quais, né, podem ter um impacto mais significativo? Hoje, quando a gente fala de Trump, a gente tem que pensar principalmente na questão de taxação. E quando a gente fala de taxação, a gente fala de uma diminuição do consumo americano para alguns produtos. Então, eu posso citar o exemplo do aço. Hoje, os Estados Unidos já tem uma taxação grande em relação ao mercado de siderurgias, mas caso ele aumente esse percentual aí dentro do mercado americano, a gente vai gerar uma sobreoferta no mercado asiático, que como a gente comentou no início aqui da nossa conversa, já não vem de um consumo exagerado, um consumo crescente em anos anteriores. E essa sobreoferta pode gerar uma pressão no mercado nacional. Então a gente pode voltar a importar mais aços, assim como a gente iniciou 2024 aumentando o volume de importação, as taxações elas podem não ser mais tão efetivas, a gente pode ter uma inundação dentro do mercado de aço. Isso é positivo, pensando para quem compra esse produto, porque gera uma competitividade maior dentro de mercado. Outro ponto importante é a questão de semicondutores, né? Os Estados Unidos ele ainda é um grande importador de produto asiático, então, por mais que sinalize algumas taxações, ele não consegue taxar todo o mercado asiático. Então, o mercado de semicondutores ele deve vir muito aquecido para 2025, assim como veio já para 2024.
O Trump até dentro da posse falou um pouco da questão de mudança, né? Vai parar um pouco com a questão de veículos híbridos, focar mais na produção aí do mercado de petróleo. Só que o mercado global ele caminha para uma outra direção, né? A gente viu 2024 um aumento muito grande de veículos elétricos dentro do cenário global e uma demanda por produtos como cobre, como lítio, como a própria questão de semicondutores crescendo. Então, a eleição do Trump, por mais que ele traga uma pressão em relação a veículos elétricos, que vai diminuir um pouco a sua participação, o mercado ele vem num caminho inverso. Então, a gente deve continuar com altas nessas commodities, tá, Rafa? Cobre, lítio, a própria questão do grafite utilizado dentro aí das baterias, deve ser insumos que crescem mesmo após o discurso aí do Trump dentro da eleição. Sim. E essa parte climática a gente tem que ficar bem próximo, né, do que ele vai mudar, né? Porque a Europa tem toda uma questão ESG, né, de crédito de carbono, né, o consumo, né, de muitos produtos, até mesmo que a gente exporta para eles estão sendo um pouco mais criteriosos aí. E o Trump aparentemente vai sair de tudo, né, ou boa parte dessas questões mais climáticas, né? Então, essa proximidade, né, da Europa com os Estados Unidos pode entrar com um revés aí bem forte por conta dessas políticas, né? E o que nos preocupa é onde que a Europa vai conseguir pegar gás, né, pegar petróleo, né, porque o Trump quer acabar com o conflito ali com o Putin, talvez justamente para voltar a fornecer petróleo para a Europa e ele não precisar mais abastecer a Europa, porque se ele não finalizar, né, se ele não acabar esse conflito, a Europa pode ser muito, com vários malefícios aí, né, em relação a essa política não climática dele, né? Com certeza, Hoje a questão de ESG ela é muito presente, né, dentro do mercado. E até a eleição do Trump trouxe alguns poréns quando a gente olha as principais vertentes dentro do cenário global. O primeiro ponto é o que você trouxe, né? Qual que vai ser a relação que o Trump vai estabelecer com o mercado europeu? Então ele já foi, ele veio com um clima de paz, né? Ele vem tentando trazer aí um clima de cessar aí fogo dentro do Oriente Médio, dentro do mercado russo. Ele também deve vir com políticas diminuindo essa participação da guerra e dos efeitos que elas podem ter dentro da economia, e a gente pode ter uma possível queda, né, principalmente do custo de energia. Então hoje a Europa ainda é dependente do volume de gás que tem uma origem russa, então todos os gasodutos, como a gente teve o efeito em 2022, a Europa ainda é bem impactada, mas vai muito de como o Trump vai conduzir esses relacionamentos dentro do mercado europeu. A gente sabe que em anos anteriores e na posse anterior não foi uma relação muito bem que ele teve junto com a Europa, então isso acende um alerta, né, Rafa? A gente tem clientes, você que está nos assistindo, que tem produtos de origem europeia, né, que são impactados diretamente quando o custo energético sobe, quando as tributações aumentam. Então esse relacionamento do Trump com o mercado europeu, com certeza, vai definir o futuro de produtos de origem europeia, tá? Acho que a gente vai ver principalmente nesse primeiro trimestre algumas ações em relação ao Trump, mas a gente tem que ficar bem de olho nessa questão relacional dele com outros países. Sim, e acho que aí eu puxo um pouco até mesmo para os BRICS, né? Uhum. Ele, no próprio discurso dele ao longo ali da candidatura, a questão de taxação para os BRICS, né? Os BRICS tiveram aí a possibilidade de ter uma moeda própria, né? E isso vai muito contra do que os Estados Unidos quer, de fortalecer cada vez mais o câmbio, né? O dólar, né? A moeda local deles. Então isso também pode ser um entrave para a gente, né? Por mais que a gente dependa bem menos do que eu entendo que nós dependíamos dos Estados Unidos lá atrás, né? Hoje a gente importa muito mais coisa da China, exporta muito mais para a China. A situação aqui para a América Latina pode ser um pouco mais complicada também, né? Hoje a gente, não só o Brasil, mas como grande parte dos países, possui a reserva em dólar, né? Isso já traz um alerta, que foi a questão que o BRICS trouxe dentro das reuniões, que a gente fica muito dependente a qualquer volatilidade que o dólar tem, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente comentou que o dólar é uma mão de duas vias, né? Para quem exporta pode ser positivo, mas para quem importa é negativo. E o BRICS veio com essa questão de unificar e criar uma moeda para que a gente não sofresse mais com a volatilidade internacional. Mas o Trump já sinalizou que é totalmente contra, então a gente vai ter bastante entraves entre o BRICS e o mercado americano. Então é um ponto de atenção principalmente de como que vai funcionar as reservas de patrimônio dentro dos países ao longo dos próximos anos.
Será que a gente vai alocar menos dinheiro em dólar, né? A gente vê um crescimento muito grande do mercado de cripto, por exemplo, até dentro do mercado americano, né? A gente vê um presidente pela primeira vez pró-cripto e absorvendo muito sobre esse mercado. Então a gente pode ter uma mudança em relação às moedas, não digo com efeito imediato, mas é algo que já se começa a repensar de como que o dólar deixa de ser a principal moeda dentro dos mercados e a gente começa a diminuir a pressão inflacionária colocando uma outra moeda. A Argentina é um caso claro, né, que eles vivem num câmbio paralelo, a gente tem o peso argentino e também o dólar, e toda essa pressão inflacionária ela traz muitas questões de como definir uma melhor moeda dentro dessas estratégias. Mas com certeza os embates do BRICS junto com o Trump devem definir aí um futuro para o mercado, né? A gente pode ter muitas mudanças em relação a como que o câmbio é visto hoje e como o câmbio é visto no futuro. Então a gente está de perto acompanhando isso, né, Rafa? Mas qualquer mudança de alguma ordem executiva por Trump acima do BRICS pode gerar até um conflito, não diria um conflito armado, mas um conflito aí comercial entre esses países participantes. É legal. Bom, eu vou partir, a gente já comentou bastante aqui sobre os conflitos, né, sobre como o Trump deve impactar nisso, como o Brasil. Eu acho que dá para a gente ir um pouco para os nossos produtos, né, que a gente acompanha. E aí, para você que está em casa, não deixe de conhecer nossa plataforma, que boa parte dos gráficos que vocês estão vendo aqui fazem parte da nossa plataforma Price Index, no qual o Gabriel é o líder do produto, né, onde você vai monitorar grande parte desses itens e também outras ferramentas, né? A gente falou aqui de carteira, né? Se você tem contratos atrelados a IGPM, a IPCA, lá nós temos ferramentas onde você vai controlar a inflação, você vai controlar a sua carteira, você vai poder encontrar fornecedores, né? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, na tela alguns gráficos, né, de produtos que a gente tem lá no Price Index, mas não deixe de conversar, né, com o nosso pessoal comercial para entender um pouco mais desses produtos. Então, dando prosseguimento aqui, Gabriel, você comentou um pouco sobre o aço, sobre o cobre, né? E a expectativa realmente é de aumento de preço para esse ano nesses dois itens, né? Esses dois produtos em específico, o aço e o cobre, Rafa, vêm de pressões principalmente em relação ao volume de vendas, né? Quando a gente olha as siderurgias, a gente teve baixo volume de venda realizado em 2024, principalmente pelo que a gente comentou das questões de importação, aumento de volume chinês, reduzindo a competitividade, né? Então, o mercado que já não estava de um consumo muito acelerado, acabou reduzindo e o volume de vendas veio baixo. Para 2025, a gente inicia o ano com commodities em menores patamares, o minério batendo aí $100 a tonelada, o carvão também não apresentando grandes crescimentos. Isso traz um custo produtivo mais baixo, que leva até uma margem aí maior para as negociações. Só que quando a gente olha o posicionamento das siderurgias e os aumentos das taxações sobre as importações, dificilmente isso aconteça para esse ano. A gente deve ver margens maiores em cima de produtos de siderurgia, inclusive para quem já negociou o produto no início do ano, pegou reajustes próximo a 6%, 7%, que era um pouco do que a gente estava prevendo dentro do Price Index, principalmente relacionado a reposicionamento da margem dentro das siderurgias. A gente não deve ter um ano de grande volume de vendas para produtos siderúrgicos, mas a margem deve ser o principal fator que vai trazer esse produto para cima. E quando a gente olha o cobre, Rafa, a gente tem também uma tendência de alta muito vinculada aí ao aumento de veículos elétricos, né? Ele trouxe patamares maiores para o cobre no final do ano passado, a gente teve algumas oportunidades de quedas também, mas quando a gente olha no longo prazo, a gente tem uma tendência do cobre subindo aí de 5% a 7% nos próximos 12 meses, influenciados principalmente por um aumento de consumo dentro de produtos aí que são inerentes ao cobre, né? Entendi. E voltando um pouco no aço, como é que estão as cotas, né? Porque foram colocadas cotas, né, de importação, né, por causa dos preços bastante reduzidos lá da China. Essas cotas elas se mantêm ainda para 2025? As cotas se mantêm até abril, então foi uma portaria do GSEX instituída em abril do ano passado e permanece até abril desse ano, porém as cotas elas funcionam no formato de quadrimestre, então para quem está nos assistindo, basicamente a cada 4 meses essa cota é resetada e o volume é contado novamente.
Então, quando foi instituída a cota, a gente teve um volume de importação crescente. Então, o mercado seguiu no sentido inverso do que o GSEX esperava. Então, a gente não teve uma diminuição de importação no início, Rafa. A gente teve um crescimento de volume importado. Então, o preço do aço despencou mais ainda de abril a junho. Só que quando a gente vê agora, no final do ano, que bateu o último quadrimestre, né, que a gente deve ter o último quadrimestre até abril, a gente já está batendo a cota. Então, a gente está batendo 85, 74. As cotas são divididas por NCM, né, são mais de 12 NCMs taxados, grande parte aí do mercado de aço. E a gente já está batendo cotas próximo dos 100%. Então, as oportunidades para aço importado, elas também reduziram. Então, além desse aumento de margem, a competitividade que o aço asiático trazia para o mercado nacional não deve acontecer ao longo de 2025. E o ponto de atenção é que acaba em abril essas cotas, mas provavelmente o mercado deve ainda aumentar essas taxações pelo menos até o final do ano fiscal. Interessante. E o cobre, né, é importante, né, porque a gente acompanha dentro lá do Global Fert, a gente acompanha o sulfato de cobre, né, e é um produto que nós temos uma produção nacional suficiente até para atender o mercado doméstico, mas a gente fica muito dependente do LME, né, a referência do cobre, né, e acho que está bem em linha com o que você comentou, né, vai depender muito de China, se vai consumir. No ano passado nós tivemos algumas paralisações de produção aqui na América Latina, né, de cobre, algumas greves, né, e aí isso impacta muito em boro, em cobre, né, então para esses produtos, né, se você tem cobre e boro, né, no portfólio, além de olhar a China, além de olhar a LME, tem que olhar um pouco de como está a produção aqui no Chile, no Panamá, né, o Panamá, a gente vai falar um pouco de Panamá ao longo de 2025 por conta do Trump, em termos de tomar posse de novo ou não, mas o cobre realmente é um item que deve apontar para cima. Quando a gente olha energia elétrica, né, a gente está numa redução, a laninha veio, né, mas não veio tão forte quanto esperado, ela já deve estar indo embora, né, mas mesmo assim as chuvas ali no centro-oeste, né, aqui no sudeste e principalmente lá no sul, né, que está prejudicando bastante lá a região novamente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem contribuído para uma energia um pouco mais competitiva, né? Rafa, até quem contratava bastante energia no mercado PLD ano passado sofreu, principalmente no segundo semestre. Então, produtos que tinham contratos vinculados à própria energia, como gases industriais, gases medicinais, tiveram altas bem expressivas, acima dos 20%. Isso para 2024 foi um ano bastante problemático. Trouxe o custo produtivo dos principais itens hoje, quando a gente olha tanto a nível industrial quanto a nível agrícola. A gente é dependente da energia elétrica, né? Nossa principal matriz produtiva, e acaba encarecendo qualquer custo produtivo. Para 2025, a gente já teve no final do ano uma redução no preço da energia, as chuvas voltaram, principalmente na região ali do sudeste, que acabou determinando uma queda mais expressiva quando a gente olha a PLD. A fio também acabou trazendo quedas em patamares bem semelhantes. E para 2025 a gente inicia o primeiro semestre com uma tendência de queda, tá, Rafa? A gente não deve bater valores superiores a R$70 megawatt-hora, diferente do que a gente bateu R$350, R$400. Então a gente espera aí uma redução para o primeiro semestre para o preço da energia, só que como você trouxe, fatores climáticos determinam principalmente o comportamento da energia. Então a laninha, ela veio, mas não veio, então isso vem trazendo o mercado algumas especulações para o segundo semestre principalmente. Será que a gente vai viver em patamares semelhantes ao que a gente viveu ano passado? Claro que sazonalmente o segundo semestre já é mais seco, então principalmente na região aqui centro-sul, a gente não tem chuvas nos mesmos patamares que a gente tem no primeiro semestre, a gente já tem um encarecimento por ordem natural, mas caso esses fatores de seca se intensifiquem nessa região centro-sul, a gente pode ter patamares de energia em patamares maiores do que a gente teve em 2024, mas ainda é cedo para dizer, a gente vai acompanhando aí o final do primeiro trimestre, que a gente vai ter uma definição melhor de como os efeitos climáticos vão impactar diretamente. Está difícil, né, da gente acertar, né, se vai ter laninha, se não tem, se vai chover, né, sim. Então isso é algo que é difícil de prever, sim. É mais difícil que o dólar às vezes. E aí trazendo um pouco até mesmo na questão energética do próprio Brent, né, a gente tinha comentado, né, eu comentei um pouco mais no início da conversa, que o Brent ele deve, né, ficar ali entre 78 e 74 dólares, né, a gente tem uma OPEP que está cada vez postergando mais a flexibilização de produção, né? Então, por mais que a gente não tenha retornado à mesma produção pré-pandemia naquela região,
o mercado tem consumido muito menos do que era esperado, né? Então, o OPEP realmente tem postergado bastante essa flexibilização. A nossa preocupação é como que vai, né, o volume colocado de petróleo pelos Estados Unidos a nível global vai impactar, né? Então, a nossa expectativa é contribuir para preços mais baixos da energia aqui no Brasil, é um petróleo mais baixo, né? Por mais que a gente não tenha uma matriz energética voltada a petróleo, nós temos muitas usinas, né, de termoelétricas lá no Nordeste que acabam, né, quando numa falta de água, eles entram, né, queimando, então um petróleo um pouco mais baixo contribui. Eles também, né, como você comentou, com esse nível de inflação que está no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, eles não vão querer petróleo acima dos $80. Né? E a gente está vivendo uma transição também de combustíveis muito grande no mercado nacional, né? A gente teve, no final do ano passado, o novo projeto de lei do combustível do futuro, que aumenta o percentual de etanol dentro da gasolina e a utilização de etanol como na aviação comercial. Isso traz também um menor consumo de petróleo, pensando no longo prazo dentro do cenário interno. Então, entra um pouco em linha com o que você comentou, de uma maior oferta pelo mercado americano. Na posse do Trump, a gente já viu esse ímpeto dele de aumentar aí a produção, de ser um mercado mais petrolífero de novo, que os Estados Unidos sempre foi muito conhecido. E no mercado nacional, a gente tem uma participação do etanol cada vez mais latente no mercado. Então, e do biodiesel também. E do biodiesel também. O biodiesel é um ponto interessante, a gente vem crescendo a mistura obrigatória, né? A gente cresce 1% agora, batendo o percentual aí de 15% dentro da mistura. E o biodiesel é um ponto claro de como a sustentabilidade, como a gente comentou no início, ela se faz presente, né? É um combustível aí, que tem todos os impactos do óleo de soja e também é muito afetado pelo câmbio. Então, até a questão do biodiesel é um ponto de atenção para 2025, porque a participação dele dentro dos combustíveis devem crescer agora em 1%, e a gente também tem o impacto do dólar em cima desse bioderivado, né, Rafa? Sim, o diesel, né, por mais que a Petrobras segure bem, né, a precificação, o ano passado a gente não teve nenhum reajuste por parte da Petrobras, né, a gente vai fazer quase 1 ano e 2 meses que não tem um reajuste no diesel, né, na gasolina a gente teve. Mas ele segurou bem. O problema é que nesse momento, né, a diferença entre o diesel importado e o diesel nacional beira quase R$1. Né? Então ele impacta no diesel importado. Então, né, os clientes que tiverem, né, a fórmula paramétrica com uma porcentagem de diesel importado deve impactar. E que nem você falou, né, biodiesel também acaba levando em consideração o câmbio. E continuando aí essa parte mais de produtos à base de petróleo, né, a gente tem os polímeros, né, tanto o polietileno, polipropileno e a própria borracha sintética, né, que também deve sentir aí algumas elevações por conta do câmbio, mas não tanta pressão pela matéria-prima. Tanto que em conversa com os nossos clientes a gente sempre fala sobre o futuro do mercado de polímeros, né? Hoje a gente é dependente ainda de uma parte de importação, assim como outros produtos. Principalmente aí dentro do mercado a gente tem o Golfo Americano, a fonte Houston e a fonte Ásia também dentro das origens de importação. A gente viveu um segundo semestre de bastante altas, né? A gente teve todas as questões climáticas no mercado americano, tornados que reduziram a capacidade produtiva e uma antecipação do volume pelo consumidor. Isso trouxe o preço de polímeros, Rafa, no final do ano passado a patamares maiores. Quando a gente olha o início de 2025, a gente teve uma normalização. Os efeitos climáticos eles apresentaram uma redução, o preço do polímero apresentou uma leve retração dentro do mercado, mas quando a gente olha no acumulado 12 meses, e você que está nos assistindo deve ter passado por isso, os patamares variam entre 6% a 8% de reajuste. Então, para quem está negociando polímeros agora, a gente está nesse patamar de 6,2% a 8,1%, dependendo do tipo de polímero, PVC, até a própria questão do polietileno e do polipropileno. Isso vem pelas altas do segundo semestre. Quando a gente olha só nos últimos 2 meses, a gente apresentou uma retração em torno de 3,5% a 4%. Isso vem só para reajustar o mercado após esses efeitos climáticos. E quando a gente olha no longo prazo, né, Rafa, você comentou um pouco do Brent estar mais estável esse ano, aí perto dos $80. Os polímeros também devem seguir aí um pouco mais estáveis ao longo do primeiro semestre, com um crescimento mais expressivo a partir do segundo semestre. Por quê? Muito relacionado à demanda. A demanda de polímeros, principalmente, cresce no segundo semestre. E lembrando que no segundo semestre a gente tem uma possibilidade maior de corte de taxa de juros nas principais economias que consomem o produto. Destaco a Europa, destaco a própria Estados Unidos e até a China devem ter um consumo maior
do mercado de polímeros. Então, atenção a contratos no segundo semestre que devem ser impactados diretamente aí pela alta do consumo, tá bom? Legal. E aí, para finalizar, né, a gente falando um pouco de frete, né, tanto frete marítimo, frete rodoviário, acho que o marítimo a gente já deu uma pincelada lá atrás, né, tem muitas questões políticas, né, que possam impactar aí o Panamá, né, a gente não tem nem muito o que falar, né, mas tem que ficar atento, né, o quanto que os Estados Unidos vai querer realmente buscar de volta, né, o estreito ali e restringir a passagem de navios chineses, né. Mas e o frete rodoviário, né? O que a gente está vendo para 2025? Rafa, frete rodoviário é um pouco do que você trouxe do diesel, né? A gente tem hoje uma paridade, se a gente fosse olhar, que a gente tem uma margem para reajuste da Petrobras no mercado nacional. E ano passado a gente teve uma exportação muito baixa quando a gente fala de granéis sólidos. Hoje, para você ter ideia, granéis sólidos representam mais de 60% do volume exportado do Brasil. Então, soja, milho, trigo, eles trazem aí grande parte da representatividade quando a gente fala de fretes. E ano passado a gente teve uma movimentação muito baixa desse segmento. A gente não movimentou tanta soja, tanto milho, porque o mercado internacional estava com consumo menor. Para esse ano, com a valorização do dólar, de possíveis consumos do mercado asiático com os investimentos que serão feitos, a gente deve ter um crescimento dentro do volume exportado. Então, quando a gente olha na questão do frete origem, para quem está exportando esses granéis, a gente deve ter uma tendência de alta. Então, uma contratação maior desses fretes nesse curto período. Quando a gente olha o frete retorno, para quem está trazendo fertilizantes, por exemplo, a gente pode ter movimentos de queda, principalmente no primeiro tri. A gente tem um menor volume importado, né, um estoque de passagem um pouco mais alto do que ficou no ano anterior. Dezembro a gente teve um volume acima da média dos últimos 6 anos. E quando a gente olha o primeiro tri, a gente tem aí um menor volume importado e um maior volume escoado. Então, quando a gente olha o frete e retorno, a gente tem oportunidades para queda, mas olhando o frete de uma maneira geral, nos próximos 12 meses a gente tem uma tendência maior de alta por causa das movimentações, tá, Rafa? Até a questão do dólar, ela traz muito impactos na questão do combustível, que a gente deve ter possíveis reajustes aí pela Petrobras, se a paridade não tiver nenhum tipo de alteração até o momento, e também a questão de movimentação. Então, é um cenário mais altista quando a gente fala do mercado de frete. É complicado, né? Mas a gente é sazonal, né? A gente tem que ir acompanhando, né? Bom, a gente tem muito mais produtos para falar, né? Dentro do Price Index a gente acompanha muitos outros produtos, mas a gente vai caminhando aqui para o fim, né, do nosso webinar. Novamente, né, nós entendemos que é muito importante para esse começo de ano, né, para quem está fazendo orçamento, para quem está começando a olhar as renegociações de serviços, de insumos, dar um overview do que a gente espera do que aconteça. Vou dar a última palavra para você, para dar um resumo, né, do que a gente conversou aqui, mas é um cenário de monitorar de perto os preços e a melhor previsibilidade, né, quem tiver melhor, né, para ir tomando posição em relação à compra de forma mais assertiva, né, Gabriel? Com certeza. O recado que eu quero deixar para quem está nos assistindo é que esse ano ele já começa mais movimentado do que o início do ano anterior. Então, até a eleição do Trump, mudanças aí políticas, elas trazem grandes desafios quando a gente pensa na cadeia de suprimentos. A gente tem uma tendência de alta para grande parte dos produtos, outros a gente tem oportunidades dentro de mercado, mas foi um pouco do que você falou, ir monitorando, contrato a contrato, produto a produto, e sempre ter esse acompanhamento em relação ao mercado, que isso é imprescindível. Entender qual que é o seu posicionamento atual de compras, estou me posicionando bem, eu devo fazer no contrato, antecipar volumes, isso se torna imprescindível quando a gente fala de 2025, é o planejamento utilizando a inteligência a seu favor. Exato. E acho que não só com a inteligência, mas essa sinergia dentro da própria empresa, né? Conversar com o seu planejamento de volume, né? A questão financeira, né? Tem muitas empresas aí com receio de quanto vai colocar de câmbio, né, no orçamento, né? Então, tem que ter essa sinergia, né? Você que é suprimentos, quem é o seu cliente interno em termos de volume, né? E também a questão financeira, né? Que o dólar vai ser um dos vilões até onde a gente, né, entende que são os cenários, as premissas que estão se dirigindo aí. Gabriel, obrigado novamente pela sua participação, sempre bom estar com você aqui para a gente conversar sobre macroeconomia. Obrigado a todos vocês que mantiveram aí com a gente até o final do webinar. O webinar vai estar disponível, né, para todo mundo, né, para quem não conseguiu assistir. Então agradeço aí a sua participação e vejo vocês no próximo webinar que deve acontecer aí nos próximos meses. Um abraço, até a próxima.
Boa. Boa.